Uma terça-feira jurídica aqui do Quintal. Muito feliz de estar recebendo a todas as pessoas que pretendem adotar aqui no nosso grupo interno do Zoom. Também a todas as pessoas que acompanham, não só em Niterói, no Rio, no Brasil e no mundo, a nossa live de terça-feira, 26 de julho de 2022. Hoje com um tema muito importante, um tema muito relevante, que é o tema que são os desafios da paternidade na adoção. E a gente trouxe aqui um pai por adoção, um cara amigo de longa data do Quintal de Ana e meu pessoal, né? A gente já se encontrou nos encontros de coordenadores e ANAPAs da vida, né? Que é o Marinho Silva. Ele é advogado, ele é professor e coordenador do curso de Direito da FAI, Centro Universitário, né? E é um cara que tem esse testemunho, além de ser também do grupo de apoio à adoção de São José dos Pinhais, né, Marinho? Não posso deixar de falar isso lá no Paraná. Então, é um cara não só um pai adotivo, mas também um militante da causa. Quando a gente conversa aqui, eu sempre falo isso, né? Que a gente gosta muito quando as pessoas se vocacionam a partir do trabalho do grupo de apoio à adoção e, a partir disso, vem trabalhar junto, né, na sociedade civil organizada para a gente defender os direitos, especialmente das crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento, longe de suas famílias, né, que ficam anos e anos lá esperando a destituição do seu poder familiar, e aí sim vão para a adoção, né, ou pela suspensão ou pela destituição, mas podem ficar lá, o mínimo seria pelo ECA, né, 1 ano e meio, mas ficam muito mais tempo que isso. A média nacional, a gente sabe que o Instituto Brasileiro de Geometria já fez essa média de tempos de duração de uma DPF, que é a ação de destituição do poder familiar, é de 7 anos e meio. Então, você imagina o que a criança ou um adolescente tem que passar, né? E, nesse sentido, o Marinho é um cara conhecedor disso, é um sujeito estudioso e, ao mesmo tempo, viveu isso na pele. E, nesse sentido, a gente vai ouvi-lo hoje. Eu queria fazer só uma boa ressalva aqui, que o PL 755, lá de São Paulo, foi vetado pelo governador do estado em exercício, esqueci o nome dele, se o Marinho lembrar, me fala aí, porque o Dória saiu para a campanha, né? Ele teve que se licenciar, mas teve um PL da Janaína Pascoal, inclusive, que era do PSL, agora é de outro partido, esqueço o nome do partido que ela mudou, mas era um projeto de lei que confundia o Instituto das Pessoas Habilitadas para Adoção no Sistema Nacional de Adoção com famílias acolhedoras, que são coisas diferentes. Inclusive o ECA, lá no artigo 34, parágrafo 3º, fala que quem é família acolhedora não vai poder constar no Cadastro Nacional de Adoção ou no Sistema Nacional de Adoção. Quer dizer, quem acolhe, quem faz família acolhedora, não adota. Porque qual era o sentido desse PL 7555, que foi aprovado, passou batido lá na Alesp, né, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele foi aprovado e o governador teve o senso lá de vetá-lo, com um grande trabalho também da HESP, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção de São Paulo, presidida lá pelo nosso amigo Carlos Berlini, que atuou junto lá da a comissão parlamentar, né, da Alesp, de Direito da Criança e Adolescente e Adoção, no sentido de trabalhar esse veto, já que já teria sido votado favoravelmente. E o que esse PL dizia e agora está vetado, né? Que quem teria preferência para adotar as crianças que fossem para família acolhedora seriam as próprias famílias acolhedoras vetadas pelo ECA de adotar. Por quê? O que acontece? Quem vai para a família acolhedora normalmente são crianças pequenas, né? A criança que acabou de chegar por algum motivo de violação de direito, seja negligência, seja abandono, ou até coisas mais graves, né? Violência sexual, mas a criança pequena, quando a cidade tem condição, quando a comarca tem condição, ela estabelece o preferencial acolhimento familiar, que é preferencial em relação ao acolhimento institucional, que é o antigo abrigo, né? Então, nesse sentido, se a gente coloca a pessoa que está lá na família acolhedora com preferência à adoção em relação à pessoa que está habilitada para a adoção no Sistema Nacional de Adoção,
que vai acontecer? Ninguém mais do Sistema Nacional vai adotar, porque todas as crianças pequenas, e a maioria das pessoas tem perfil mais curto, né? Perfil de até 4, 5, 6 anos de idade, então essas crianças bebês estariam na família acolhedora, fariam um vínculo com a família acolhedora, e a família acolhedora entraria com o processo de adoção com uma lei positivando isso, deixando isso acontecer. O que faria com que todo mundo que está no Cadastro Nacional de Adoção, que vocês vão estar daqui a pouco, quando vocês saírem do grupo de apoio à adoção, vocês vão para a vara da cidade de vocês para fazer a habilitação, deixaria todo mundo esperando uma criança passar da família acolhedora. Porque se não passasse pela família acolhedora, ou se a família acolhedora não entrasse com a adoção, aí essa criança que passasse da família acolhedora iria para a adoção pelo cadastro, ou seja, ia bagunçar todo o Sistema Nacional de Adoção. Eu não sou nem a pessoa mais entusiasta do Sistema Nacional, muito pelo contrário, sou um estudioso dessa forma de colocação, desde os cadastrinhos das comarcas, passando pelo CNA em 2008 e em 2019 pela introdução do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, que é o que está valendo. Acho que ele tem vícios de constitucionalidade, falta transparência, falta publicidade, mas é um sistema que funciona, é um sistema que nós temos, é um sistema que é interessante, é um sistema com pequenas correções, ele vai ser muito melhor, e é ele que existe hoje. Então, essa possibilidade de dar às famílias acolhedoras que não podem se habilitar para adoção, a possibilidade de adotar antes da criança chegar para as pessoas que estão habilitadas para adoção, e inviabilizar o sistema, ia travar tudo. Então, muito sabiamente, lá, o governador de São Paulo em exercício, se alguém puder me ajudar aí no nome dele, eu realmente não sei, vetou esse projeto de lei. Agora, temos um outro perigo, Marinho, que é o perigo da... Tem um projeto de lei na Câmara, eu estava estudando ontem para dar uma palestra num grupo aqui do interior do Rio, aí tem um projeto de lei na Câmara, que até o número é parecido, esse é 755 de São Paulo. Na Câmara, né, Federal, nós temos o 775, que é um coronel também do PSL lá, que mandou ver num processo... eu falo partido, mas, gente, não podia ser do PT, tá? Não estou falando só porque eu sei. Mas podia ser PT, podia ser PSDB, podia ser PMDB, não importa. Mas a questão aqui é que tem um copia e cola do projeto de São Paulo tramitando na Câmara, e é de 2021. Agora está lá numa comissão, sendo analisado. Daqui a pouco vai andar. A gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa não acontecer, porque isso desbaratina todo um sistema que está funcionando, mesmo eu dizendo que eu não sou um entusiasta desse sistema. Acho que ele tem que evoluir muito para funcionar bem. Mas, de qualquer forma, por outro lado, reconheço o valor dele e acho que ele tem que ser respeitado, né? Então, queria celebrar esse veto aí, dar ciência a todos dessa situação que há no Congresso Nacional. A gente tem que ficar atento enquanto militantes da causa da adoção. E abrir, Bárbara Toledo quer falar um pouquinho? Quer abrir para o Marinho? Lógico que eu quero falar, porque eu não poderia deixar de estar aqui presente nessa abertura para saudar o meu amigo, meu companheiro de Movimento Nacional de Apoio à Adoção, sempre um braço forte nas nossas conquistas, nas nossas lutas, fazendo uma grande diferença no Paraná, através do Grupo de Apoio à Adoção, em São José dos Pinhais, realizou grandes encontros, um encontro estadual formidável, que eu tive a oportunidade de participar e de testemunhar a grandeza, a articulação. Olha, é uma honra para nós do Quintal de Ana, para mim particularmente, eu sei também que para o Sávio Bittencourt, ter você aqui no quintal, Marinho, era uma dívida nossa, né? E graças a Deus nós estamos saudando e vamos ser brindados essa noite, ouvindo toda a sua expertise na área de adoção, porque a adoção corre nas suas veias. Um beijo, meu amigo. Ótima palestra. Obrigado, Bárbara, obrigado. A Bárbara é sempre gentil, né, cara? É muito mais, esses elogios é muito mais pela amizade que a gente tem do que por merecimento, pode ter certeza. Felipe, obrigado também pelo convite, Estela e todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu falo o seguinte, é um misto de
de alegria, de satisfação, mas, ao mesmo tempo, é um misto de responsabilidade muito grande. Para quem sabe como que é o movimento nacional da adoção, a história do Quintal de Casa de Ana, ele tem todo um significado muito forte. Eu falo que é, sem sombra de dúvida, o principal grupo de apoio à adoção do Brasil, aquele que puxou todos os outros, aquele que trouxe as inovações, aquele que despertou o senso de movimentação da comunidade e despertou também uma curiosidade muito grande. A gente falou, cara, mas se Quintal de Casa de Ana consegue fazer tanta coisa em Niterói, por que nós não conseguimos fazer aqui em São José dos Pinhais? Por que nós não conseguimos fazer no Paraná? Então, assim, é uma satisfação muito grande e um medo muito grande de eu estar aqui falando e conversando com vocês pela qualidade que todos possuem. Felipe, você perguntou o nome do relator, é o Zerbini, Marcos Zerbini, que é o relator desse PL, desse malfadado PL, e eu vou te falar um negócio, eu não estou muito tranquilo, não, porque projeto de lei dentro do Poder Legislativo, ele pode ser vetado pelo governador, mas ele retorna para a casa de origem, que pode haver a derrubada do veto, né? Ele foi vetado em sua totalidade pelo governador, até colocaram ali no chat, que é o Rodrigo Garcia, o governador atual, mas ele volta para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a Lesp, e pode ser derrubado dependendo da força que se tenha o entendimento por parte dos deputados estaduais do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente ainda tem que ficar atento, a gente tem que contactar. Eu já comecei, eu tenho alguns colegas que são deputados estaduais em São Paulo e já estou também fazendo lá, pedindo live, conversando, para que eles entendam como que é esse sistema, até mesmo porque muitos votam, às vezes, muito mais pelo teor ou pelo calor da questão do que pelo entendimento prático e os impactos. Eu sempre falo o seguinte, né? Poder legislativo, eles votam muito mais pelo populismo do que por indícios, né? Por dados mesmo efetivos dos impactos desses projetos de lei ou dessas leis na vida das pessoas. Então, uma satisfação tá muito grande, é muito grande estar aqui. E outro detalhe, né, cara, muito legal assim, que eu vejo. Cara, quando te convidam para você ir para o quintal de uma casa, é porque você é muito bem acolhido. Então, eu me sinto aqui muito em casa, porque você está no quintal da casa de vocês, para mim uma satisfação muito grande, cara. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Pode ficar à vontade, você vai começar contando a sua história de adoção, como é que foi? Vou. Bom, sou daqui de São José dos Pinhais, Paraná, que fica... Muitos falam que São José fica na região metropolitana de Curitiba, mas nós daqui discordamos. É Curitiba que fica na Grande São José, onde tem o aeroporto. O aeroporto de Curitiba não fica em Curitiba, fica em São José dos Pinhais. Aqui nós somos muito mais próximos do sul e nós somos muito mais próximos do litoral. Então, Curitiba é um grande bairro de São José dos Pinhais, mas a gente deixa eles se acharem lá. A minha área de atuação, sou advogado há 27 anos, indo aí para 28 anos. Minha área de atuação é o direito empresarial e sempre foi. E por desígnio de Deus, nós não conseguimos, eu e a minha ex-esposa, fazer uma formação de família biológica, como se diz, né? Mas eu acho que era nosso momento mesmo. Acho que Deus estava preparando uma questão muito especial na nossa vida. E aí aconteceu de a gente se despertar para a adoção e entramos com habilitação em 2003, então é bastante tempo atrás, quase 20 anos. Nós entramos com habilitação que foi antes da lei 12.010, antes da obrigatoriedade de somente adoção pelo juízo, né? Havia uma possibilidade das adoções diretas ou por homologação.
E nós entramos na fila local, não tinha o Cadastro Nacional da Adoção, não tinha o SNA, não tinha nada, então você tinha que fazer obrigatoriamente as suas habilitações nas comarcas das cidades que você achava que tinha mais possibilidade de agilizar o teu processo de adoção. Então, comecei por São José dos Pinhais, abri o meu processo por aqui e fui habilitando em algumas outras cidades. E dentro dessas cidades, eu fiz em Curitiba. Curitiba não consegui finalizar porque havia a necessidade de se passar por uma preparação, um curso, né? E como eu dou aula à noite, já dava aula à noite naquela época, eu não conseguia um horário vago para eu fazer esse curso. Mas deixamos e ocorreu. Aconteceu da Isabelle chegar para nós, né? De uma forma que não foi por cadastro, foi por uma adoção direta, e ela tinha acabado de nascer quando nós recebemos a ligação. E só uma observação que eu faço, né, para o pessoal que às vezes acredita que esse é o caminho mais fácil e tranquilo para uma adoção. Gente, não é nada fácil e não é nada tranquilo. Ele é extremamente inseguro, a gente não fica naquela ansiedade de que as coisas só se resolvem após a sentença transitada em julgado lá da decisão da adoção, e nós ficamos com essa insegurança durante quase um ano. Foi um período assim extremamente difícil, porque a juíza que à época em São José dos Pinhais, ela é também bastante vocacionada, mas ela nunca deixava transparecer se por acaso ela faria as adoções ou aceitaria uma adoção in tutto personae ou adoção direta, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A Isabelle chegou, agora ela chegou no dia 13 de julho, nós estamos no dia 26 de julho, então ela chegou no dia 13 de julho para nós, ela nasceu no dia 11 de julho, então dia 11 agora ela fez 17 anos. E foi aí que começou, um pouco antes que aconteceu a minha história com relação ao tema adoção. Eu fui estudar porque não tinha informações, não tinha acesso ao quintal de casa de Ana para ter toda essa preparação, e eu fui atrás de informações, ler muito, estudar muito sobre o tema. E com a chegada da Isabelle, nós renovamos a nossa habilitação para a chegada do próximo filho, e o que ocorreu 2 ou 3 anos depois, aí em 2008, com a chegada da Nicole, que é a minha mais nova, né? Quando a gente fala da adoção, a gente fala bem assim, e eu comento que é uma preparação de Deus para a vida da gente, porque eu fui uma pessoa que eu nunca liguei assim muito para aniversário, né? Nunca festejei aniversário. E não que eu não gostasse, mas eu passava, né? Eu recebia os parabéns, gostava de receber os parabéns e pronto. E a chegada da Nicole aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2008. E nessa chegada dela, a chefe da equipe técnica ainda comentou comigo, pegou e falou bem assim, Marinho, ela nasceu na semana passada. Eu falei, que bacana, então vai ser um presente de aniversário atrasado, né? Daí ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu faço aniversário dia 18 de fevereiro. E aí, com a chegada dela, então fomos lá buscar a Nicole, já por uma adoção de cadastro, né, efetiva. Então, assim, eu sei muito bem as diferenças que existem de tipos de adoção. Então, a adoção direta, ela é extremamente complicada. Eu fiquei lá quase um ano sofrendo, e na adoção de cadastro foi algo extremamente tranquilo. Ela chegou, fui avisado. E aí, quando eu fui buscar a documentação, que eu analiso, a grata surpresa, porque eu comentei com a Adriana, que era chefe da equipe técnica, falei, Adriana, não é um presente de aniversário atrasado, não, é um presente de aniversário mesmo, porque a Nicole faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 18 de fevereiro. Então, para quem não comemorava muito seu aniversário, depois disso, eu tive festa da Barbie, eu tive de tudo quanto é brinquedo, e da Barbie eu era o Ken, né, que era o danço agora nas festas com ela, então eu tive toda essa passagem, já me acostumei com festa de aniversário. E aí a gente pôde perceber que eu estava já inscrito para um curso de adoção que aconteceu em Curitiba, para finalizar minha homologação, mas eu não sabia que a Nicole iria chegar. E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui fazer o curso, a Nicole já tinha chego.
E aí eu fui fazer o curso com quem? Com uma pessoa nada mais, nada menos do que uma das âncoras da adoção no Brasil, que eu ponho ali do lado do Paulo Sérgio, que eu ponho ali do lado da Bárbara, que eu ponho ali do lado do Sávio, que é uma pessoinha muito querida chamada Alia, Dona Alia. Alia Paulive, que tem dezenas, acho que uns 15 livros lançados na área de adoção. E tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem para ela agora no dia 30 de maio, pelo reconhecimento de mais de 40 anos dedicado à adoção aqui pela FAI São José dos Pinhais, programa Laços e também o Grupo Romã. E aí a Dona Alia me despertou para esse universo, me convidou em abril para eu participar do Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que eu nunca tinha ouvido falar, em Recife, e eu fui para Recife. Chegando em Recife, eu sento lá, estou escutando a palestra, e daí eu vejo um cara falando de uma forma que eu falei, cara, tudo que eu sempre pensei conscientemente ou do meu coração, esse cara está conseguindo expressar em palavras. E essa pessoa que me impactou no ENAPA de Recife chama-se Sávio Bittencourt. Tanto que a hora que terminou, eu não tive outra reação a não ser ir lá cumprimentá-lo e falar bem assim, cara, tudo aquilo que eu sempre tive engasgado na garganta, você conseguiu expressar em voz, e outra coragem que você teve, né, na frente de juízes promotores, porque ele simplesmente descortinou o tema adoção e as dificuldades que a gente enfrentava no dia a dia. E a partir daí eu me apaixonei. Participei de vários outros encontros, voltei para minha cidade. Aí nós fundamos o Grupo Romã aqui em São José dos Pinhais, que é um grupo que comemorou nesse ano 14 anos de existência. Participamos de vários outros ENAPAs, tive a oportunidade de trabalhar capitaneado pela Bárbara em algumas atividades aqui, ou até mesmo dentro do ANGAAD, da ANGAAD. E hoje nós temos eu sempre falo que a adoção ela permeia todas as atividades que eu pratico, né? Eu não trabalho nos processos de adoção, até porque, como aqui em São José nós somos responsáveis pela preparação psicossocial e jurídica dos pretendentes em adoção, eu acredito que se eu atuar em processo de adoção, dá a entender que é uma captação indevida de cliente, e você sabe muito bem que para falar bem é muito difícil, mas para falar mal existe uma facilidade muito grande das pessoas, né? As pessoas que são maldosas. Então eu não atuo, eu acabo tendo uma parceria com a OAB, e a OAB tem uma lista de colegas que atuam na área de adoção, e a gente acaba indicando aquela lista e as pessoas procuram. E foi em cima daí que, tanto na advocacia, ou no Rotary que eu fiz parte, ou em várias outras entidades, eu sempre levei a adoção. E na FAI não ficou diferente, porque a FAI foi que acolheu, quando eu era professor lá atrás, ela acolheu o Grupo Romã aqui, as reuniões aconteciam aqui, nós fizemos o primeiro encontro paranaense de apoio à adoção pela FAI em conjunto com o Grupo Romã, o segundo encontro paranaense, hoje o encontro paranaense ele anda sozinho, já foi interiorizado, e a gente permanece com essa atividade. Dentro da FAI, nós temos um programa chamado Laços, que ele é o responsável, que é um programa de incentivo à adoção. Então, onde a FAI tem campus, ela mantém uma estrutura, ela dá apoio aos grupos de apoio à adoção. São José dos Pinhais dá apoio ao Romã e tem essa parceria com a Vara da Infância na preparação psicossocial e jurídica. Em Curitiba, nós damos apoio para o RECED, para o Adoção Consciente, e para o Recriar, que são os grupos de Curitiba. Estrutural, né? O que eles precisam a gente tenta atender. E em Araucária, que nós tínhamos um campus, tem o grupo Reencontro lá, que é do Marcelo, e que o Marcelo utiliza muito mais as nossas estruturas, porque desde do programa Encontro que ele faz, que é da adoção da busca ativa, até as rodas de conversa, até os encontros reflexivos, as reuniões deles, eles fazem tudo dentro do nosso espaço em Araucária, que também é aqui na região metropolitana. E é isso que a gente trabalha. Até meu mestrado foi feito, Felipe, também eu fiz o mestrado em Direito Constitucional, precisava escolher um tema,
E o meu tema foi a preparação psicossocial e jurídica, as políticas públicas preparatórias para o desligamento, que é uma situação também que a gente tem que ter um olhar diferenciado quando o jovem, ao completar 18 anos, ele não vai para sua família de origem, nem mesmo para sua família substituta, e aí ele tem que sair da instituição de acolhimento ou da casa-lar, e muitas vezes desamparado e é lançado numa comunidade, na sociedade, muitas vezes sem preparo, sem a possibilidade de sobrevivência, e os índices que nós temos, pelo menos aqui no estado do Paraná, é no sentido de que muitos vão para o tráfico e outros vão para a prostituição, as meninas, né? Então, é uma preocupação que a gente tem muito grande aqui no estado do Paraná, e a gente trabalha nessas condições de desligamento que são também tão importantes quanto a gente dá voz, como diz Sábio, a essas crianças que estão institucionalizadas, e a obrigação que a gente tem. Então, é essa a minha vida com relação à adoção, né, que me deixa muito feliz. Muito legal, Marinho. Eu, assim, você falando no início, né, a sua primeira adoção foi em 2003, que você falou? Eu entrei com a minha habilitação em 2003, a minha adoção foi em 2005. 2005, E aí, nesse período, a gente ainda não tinha 2010 de 2009, então, a maioria dos locais ainda aceitava a adoção consensual com muita tranquilidade, né? Isso não era um problema. Isso virou um problema a partir da entrada em vigor da nova lei de adoção, ou a lei de adoção, para quem está acompanhando a gente aqui, que foi de agosto de 2009, que é a lei 2010, que trouxe várias evoluções, né? Foi uma lei muito importante, no sentido de evoluir com o Instituto, reformar o ECA, reformar a CLT, reformar a estrutura do Sistema Nacional de Adoção, mas ela correu durante muito tempo, você deve lembrar, era o deputado João Matos, né? Acho que era até do Paraná, não era? Santa Catarina. Santa Catarina, que era que propôs o projeto de lei, que virou depois a 2010, a lei 2010 de 2009, e correu durante quase 6 anos, era de 2003 o projeto de lei, eu me lembro, e ele virou lei em 2009, em agosto de 2009, com a vacância até novembro. Então, ele entrou em vigor praticamente em 2010, né, a lei, mas eu lembro que no que estava no projeto inicial tinha uma vedação escrita sobre a possibilidade da adoção consensual, ou intuito personae, ou pronto, ou direto, ou combinado. Isso tudo aqui que eu estou falando, na verdade, é aquela mãe que entrega diretamente seu filho para alguém que confie, para alguém que tenha laços de afinidade e afetividade, né? Pelo menos quando a gente entende que deva ser liberada a adoção consensual, quando há compra, quando há bens materiais envolvidos, quando há uma forma de levar vantagem, aí não, né? Aí tráfico humano é outra coisa, e eu sou absolutamente contra. Agora, eu acho que a partir da edição e da eficácia que a 2010 trouxe, o juiz, eu lembro eu conversando, Marinho, aqui com o secretário de juiz, que era o juiz aqui da nossa cidade, de Niterói, e ele falando que agora não ia poder mais, né? Não, agora não vai poder mais fazer o consensual. Eu falo, não, olha só, não está escrito isso na lei. Lê a lei, lê o ECA com a alteração da 2010. Né? Isso não foi positivado. E isso é um problema muito sério, no sentido que e eu defendo essa situação de forma assim, muita veemência, no sentido da gente ter algum artigo no ECA, né, que abarque essa possibilidade da adoção intuito personae pela afetividade, pelo conhecimento prévio. Né? A gente trabalhar com cadastro, é claro, ele é o principal, ele é o que deve ser, ele é a regra. Mas há exceções. Né? Tanto que a gente trabalhou, eu
pessoalmente, comecei a trabalhar como advogado em 2004, né? Eu me formei em 2003 e comecei a trabalhar em 2004. Fiz muitas adoções consensuais até 2009 com maior tranquilidade. O juiz daqui falava, eu faço as duas coisas, elas são complementares. Mas é claro que a gente entende que a regra nacional, né, para a habilitação, a fila andar de forma cronológica pelo perfil da pessoa, pela localidade, ela deve ser seguida, mas na eventualidade de já haver algum tipo de convivência anterior, confiança, até por respeito à dignidade da pessoa humana, da genitora, da mãe biológica. A gente precisava positivar isso em lei, porque a gente tem positivado lá as exceções do artigo 50.13.3, né, do ECA, que são as exceções à habilitação. E o cadastro, quando eu fui fazer lá o curso do CNJ sobre SNA, lá em Brasília, ele trata isso como possibilidade de adoção consensual, adoção intuito personae, mas não é. Né? Se a gente for fazer uma leitura mais aprofundada, a gente percebe aquilo ali são exceções à habilitação. Não necessariamente a mãe, o pai, ou a mãe e pai juntos concordam com aquela adoção. Né? Então, uma coisa é você fazer a previsão das exceções, que são os casos de pessoa que casa pela segunda vez e a outra pessoa chega com um filho e, eventualmente, no meu caso, eu sou heterossexual, então casaria com uma mulher. Aí eu caso com essa mulher, ela já tem um filho e o pai faleceu. Então eu posso pedir, sem me habilitar, na exceção da habilitação, eu posso pedir para entrar com a adoção e aí, por conta do meu vínculo de afinidade e afetividade com a criança, conseguir a adoção dela. Né? Vai ser estudado, vai fazer o processo, vai ter o estudo psicossocial, e aí, sim. Ou no item 2 lá, do 50.13.1.2, 2, quando eu sou parente próximo. Né? Parente tem essa peculiaridade também, ele pode adotar sem estar habilitado. Né? E, por último, para crianças que já têm a guarda legal, que é o inciso 3, crianças que já têm a guarda legal definida para aquela pessoa, ou para aquele casal, e lembre-se do casal, pode ser homo ou hétero, tanto faz, e vínculos de afinidade e afetividade. Com a criança tendo 3 anos, mais que 3 anos, essa pessoa não precisa se habilitar para pedir sua adoção. Então, são hipóteses de exceção à habilitação, e o cadastro chama de adoção intuito personae, quando a gente hoje não tem essa previsão, é um vácuo, é um vazio legal, o que traz ao nosso sistema jurídico, não sei se você concorda comigo, pode discordar à vontade, fica à vontade. Isso é a minha forma de pensar. Eu acho que a gente precisava, ali do inciso 4, ou de um 50.13b, falando assim, olha, quando há vinculação de afetividade, mesmo prévia, eu vou mais longe, mesmo antes da criança nascer, entre as pessoas, é um ato de amor aquela entrega, é um ato de proteção aquela entrega. Mesmo que o cadastro vai continuar funcionando, chamando para todos os outros tipos de destituição do poder familiar ou de entrega voluntária para a justiça, nesse caso, é melhor para a criança ficar nesse âmbito. Você que fez isso, o que você acha? Pergunta difícil, né, cara? Bom, vamos lá. Primeiro que é assim, nós temos que pensar em vários fatores. Um fator é que pode acontecer, e acontece, das pessoas que partem para a adoção direta não terem a preparação que nós estamos tendo aqui. Né? Então, ou seja, nem todos têm a possibilidade de um acompanhamento através de uma equipe, de ter um quital de casa de ano, ter um romã, de participar de rodas de conversas, de verificar, estudarem sobre o tema. Então, ou seja, muita gente faz isso, mas não são todos. Então, nós temos que partir para isso. Por outro lado, claro que a gente tem que verificar alguns casos que geram uma certa dificuldade em razão das pessoas não terem essa preparação. Então, isso quem mais sofre? É a pessoa, o adulto? Não, quem mais sofre é a criança, que é um ser em desenvolvimento, né? Então, esse é um item que nós temos que colocar para uma reflexão.
Segundo detalhe que nós temos que refletir é o seguinte: você fazer uma adoção direta, enquanto existe uma fila, que a gente sabe que é uma fila, não é uma fila como todo mundo imagina, um atrás do outro, mas que tem... Eu gosto de chamar de banco de dados. Eu prefiro. Bem isso, porque é um banco de ruim dados que é rizomático, né? Que é como se fosse um galho de árvore que vai se repartindo a cada escolha de perfil que você faz. Então, se eu quero menino, eu não estou na fila de quem quer menina. Se eu quero um menino negro, eu não estou na fila de quem quer um menino branco. E aí a gente vai abrindo esses galhos. São várias características que faz com que a gente tenha preferência ou não tenha preferência numa criança que foi disponibilizada para adoção. Então, ou seja, também utilizava-se muito nessa época o fura-fila, né? Então, o que você fazia? Você queria fazer a adoção e você partia pelo quê? Na tentativa, na ânsia, na vontade, na amargura, na ansiedade de você pegar e constituir a sua família por adoção, você acabava se aproximando de determinadas pessoas e aí tem um outro lado, né? Que nem sempre essas pessoas, ou a mãe principalmente, ela tinha uma idoneidade legal. Ela era idônea, né? Por quê? Eu tenho um caso que foi assim, eu pegava um ou outro processo, que eram processos emblemáticos, que eu falava, não, esse daqui eu vou participar do processo. Por quê? Porque era um caso diferente. Eu tive, por exemplo, uma menina que me procurou, eu estava na prefeitura aqui de São José dos Pinhais, na Secretaria de Administração, e ela foi falar comigo porque ela queria entrar com processo de adoção. Eu falei, tá, mas você vai entrar com processo de adoção, a criança está contigo, você vai entrar na habilitação? Ela falou, não, eu sou filha adotiva, né? E eu e a minha mãe queremos regularizar isso. Eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 19. Eu falei, rapaz... Eu falei, mas por que a tua mãe não regularizou isso antes? Ela falou, não regularizou porque ela falou que ela me recebeu, eu tinha uns 9 anos, e ela sempre falava comigo o seguinte, que a minha mãe podia me procurar a qualquer momento, e ela não queria um impeditivo para que eu voltasse para minha família. E segundo, que quando eu tivesse consciência, o conhecimento, o discernimento, eu optasse se eu queria voltar para a minha família de origem ou se eu queria ficar com ela. Ela falou assim, então agora eu optei e eu quero que ela me adote. Eu falei, bacana. Eu falei, o que você faz da vida? Ela falou, sou estudante de Direito. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu não posso entrar com o teu processo, porque a minha aqui é dedicação exclusiva, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para um amigo na defensoria se ele não te atender, você volta aqui. E eu vou resolver isso. E aí eu liguei para o amigo meu na defensoria, eu falei, cara, faz o seguinte, atenda essa menina e dê para ela o primeiro grande processo da vida dela. Ela não é estudante de Direito? Então, ela que tem que fazer o processo dela de adoção. A petição inicial, juntar documentação, pegar tudo. E ele fez dessa forma. Então, o primeiro processo que ela, estagiando, desenvolveu enquanto acadêmica de Direito foi o processo de adoção dela. E aí foi muito bacana, né? Mas também eu tive outra situação que foi de um casal amigo que me procurou e acabou, cara, foi assim, a criança estava com 6, 7 anos, eu não conseguia finalizar o processo. Era uma adoção direta também, a pessoa entregou, ela fez lá a declaração de que estava entregando, a mãe fez, a genitora fez a declaração que estava entregando a criança por livre e espontânea vontade, sem pressão psicológica, física nenhuma, e não sei por que cargas d'água, eles foram e fizeram um reconhecimento da firma da genitora no cartório e foi feito por verdadeiro. Então, tem semelhança quando você leva lá e a pessoa faz o reconhecimento de firma, mas sem estar a pessoa que assinou presente, e verdadeiro é quando a pessoa está lá para assinar. A gente chama aqui de autenticidade. Autenticidade. Isso. Então, o que foi que aconteceu? Eu falei, não, isso daqui não precisava tanto exagero, tal, não sei o quê, e entrou com o processo. Passado um bom tempo, eu me lembro assim que foi logo depois do Carnaval, passou um bom tempo, me ligam da Delegacia da Criança e Adolescente aqui de Curitiba.
doutor Marinho, tudo bem? Aqui é fulano de tal, eu sou o delegado e eu estou aqui com a mãe que está registrando uma ocorrência em razão do sequestro da criança. Eu falei, mas sequestro da criança? Sim. Ela falou que entregou a criança para os seus clientes, para as pessoas que você conhece, e elas desapareceram com essa criança. Eu falei, não, deve estar acontecendo algum equívoco, porque não foi dessa forma. Não, o senhor vem aqui, traga os seus clientes, porque nós vamos ter que resolver isso agora, e eles vão sair daqui presos, e lá, e não sei o quê. E a mãe me ligou desesperada. E ela falou, o que nós fazemos? Eu falei, não, peraí. Falando com o delegado ainda, eu falei, doutor, já tem um processo de adoção. Já foi ajuizada. A genitora entregou de livre e espontânea vontade. E aí eu me lembrei da certidão. Eu falei, tanto que o senhor pode, se o senhor estiver desconfiado de mim, o senhor pode ir lá na vara da infância, vai ver, inclusive tem uma declaração por verdadeiro da entrega da mãe. Aí eles pegaram e falaram bem assim, bom, então eu vou verificar isso. Passei o número do cartório, eles ligaram na vara da infância, foi dada as informações, ele me ligou de novo, falou bem assim, doutor, eu estou tocando essa pessoa daqui, e eu estou tocando essa pessoa, não, deu uma falhadinha aqui, estou tocando essa pessoa daqui, porque daí eu dei uma prensa nela, ela estava já negociando essa criança com uma outra família. Então, ou seja, a pessoa estava fazendo dinheiro em razão do filho, e por isso que ela estava tirando, tal, não sei o quê. Logo depois apareceu o pai, que não estava na certidão de nascimento, mas foi alegado que era o pai, e a avó queria a criança, atravessou uma petição, aí teve um outro problema depois. Aí fiquei sabendo que esse processo corria por São José dos Pinhais, entraram com uma investigação de paternidade em Curitiba, contra a genitora não contestou. E aí ele estava se habilitando na certidão, então ele sendo declarado o pai, ele ia buscar a guarda do filho. E, graças a Deus, eu consegui verificar no processo, fiquei sabendo a tempo, já estava com o parecer do Ministério Público para fins de procedência na investigação de paternidade. Quando o promotor, que eu conversei com ele, ficou sabendo, ele pegou e mandou o processo, porque aqui tinha sido tornado prevento, ou seja, tinha sido ajuizado a ação de adoção antes do que a investigação de paternidade, ele mandou para cá e esse processo, o pai acabou desaparecendo e foi finalizado, a criança já tinha quase 7 anos de idade. Então, eu vejo assim, é um sofrimento muito grande e muitas vezes essa proximidade do genitor com os pais por adoção, ele pode trazer problemas, né? Então, eu vejo que, e comungo do mesmo interesse e da mesma opinião do Sávio, né? A Lei 2010, se você for analisar ela friamente, a exceção é a adoção. A adoção só perde para a adoção internacional. Mas é o último do último momento. Sempre é aquela... Só ganha. E depois perde para todo o resto. Permanece com a família de origem, depois vai para a família extensa, depois retorna para a família extensa, daí depois não tem condição nenhuma. Então vai para adoção. Mas é uma legislação que nós temos, porque antes nós não tínhamos nada. Mal ou ruim é uma legislação. E com relação a essa freada aí nas adoções diretas, eu acho que é interessante também, né? Eu tendo a experiência, o sofrimento que eu passei, a adoção de cadastro é muito melhor, ela para ser muito mais tranquila. Você consegue estar confortável. Quando chega até você, na sua grande maioria, a destituição já ocorreu. Então, você não tem esse sofrimento de talvez uma busca ou uma perda, né? Essa é uma observação que eu gostaria de fazer. Um outro detalhe que eu vejo é o seguinte, varia muito de juiz para juiz. Como não existe uma tipificação ou uma proibição da adoção direta na legislação, na 12.010, ele abre muito a uma análise subjetiva do juiz. Então, o juiz que vai analisar se por acaso ele aceita ou não aceita.
E aí nós temos juízes que são mais vocacionados, outros que são menos vocacionados. Nós temos juízes que são mais, acompanham muito mais o movimento da adoção, são mais parceiros. Nós temos outros juízes que são menos parceiros. Mas eu já vi de alguns juízes aqui no estado do Paraná uma interpretação muito interessante, que eles falam o seguinte, que eu já cheguei, inclusive, a trocar uma ideia com eles no seguinte sentido: adoção direta, você autoriza ou não quando os pais, ou o pai ou a mãe, né, caso de solteiro, eles estejam com a criança por um determinado tempo, aonde já ficou evidente os links de afinidade e afetividade, mesmo que seja contrário a 12.010, adoção de cadastro. E a resposta que eu tive de alguns é o seguinte: eles não querem saber ou eles não analisam a questão dos pais ou do pai ou da mãe por adoção. Eles analisam o que é melhor para a criança. E analisando como pessoa principal dessa relação a criança, aí eles verificam até em detrimento da legislação, porque não existe uma proibição, como você falou. Existe uma vacância, é vago ali, não diz nada. Então, cabe uma análise subjetiva. E eles falam o seguinte: não, nós vamos pelo que é melhor para a criança. Se o melhor para a criança já está evidente, os laços de afinidade e afetividade, se para aquela relação já tem uma permanência duradoura, eles, mesmo não querendo ou não gostando, eles acabam julgando procedente uma ação de adoção direta. Então, eu acho que é muito difícil, claro que é muito difícil, mas é algo que eu não tentaria de forma alguma, eu não buscaria esse risco muito grande, ou fazer essas deixas, né? Porque nesse mesmo artigo que você falou, diz lá que é da guarda, mas desde que não esteja presente má fé. E o fato de você estar com uma criança, pegar uma guarda legal, de você permanecer por um prazo que dê o período aí, que ela tenha mais de 3 anos, e que o intuito teu seja a adoção, você está agindo de má fé. E é aí que está o grande problema, porque às vezes você pode pegar um juiz que ele é mais positivista e ele não vai interessar se você tem relação, não tem relação, ele vai tirar das pessoas fazer uma que estão busca com essa e apreensão, criança, né? E vai colocar naqueles que estão para a fila, e aí é um sofrimento do juiz, sofrimento do Ministério Público, sofrimento da equipe técnica, sofrimento dos grupos de apoio à adoção, sofrimento dos pais ou do pai e da mãe por adoção, sofrimento muitas vezes também da mãe biológica, sofrimento maior da criança que está em desenvolvimento, é sofrimento de todo mundo. Então eu acho que não sei até que ponto vale a pena a gente correr esse tipo de risco, né? Não, eu diria, Marinho, assim, que como eu sempre falo no grupo, né, quando na minha reunião jurídica aqui com eles interna, não é recomendável, não é para fazer, não é para você se preparar para isso, não está vindo para o grupo de apoio à adoção aprender qual é o processo legal para fazer algo que a gente não tem como ilegal, mas como irregular. Você vai ficar com uma criança de forma irregular, o que não é bom. Agora, a minha defesa, na verdade, nesse ponto, especificamente, seria assim: será que a gente não deveria pensar em legislar para tirar essa realidade dos advogados especialistas? Né? Eu, Silvana, aqui no Rio, enfim, especialmente, estava até aqui no chat, não sei se ela está conseguindo nos ouvir, a professora Tânia da Silva Pereira, que muito nos honra com sua presença aqui, a maior doutrinadora brasileira de direito de família, enfim, que vai estar com a gente no mês que vem, na próxima terça-feira jurídica, e que já conversei com ela também sobre isso. A gente tem ideias parecidas, que não que haja um estímulo, muito pelo contrário, eu desestimulo essa prática. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, a gente tinha que acabar com a hipocrisia de dizer que isso não existe. Porque existe, como você mesmo falou, você falou muito bem, eu vou ver qual é a situação, o juiz subjetiva desse caso concreto, e aí vou analisar. Porque a gente acaba passando
para as pessoas assim, isso não existe, isso não acontece, isso é impossível, né? Especialmente o sistema de justiça se protege dessas situações para que não haja, e elas continuam acontecendo. Me parece um pouco hipócrita a gente trabalhar fingindo que isso não existe, sabe? E que era melhor a gente colocar lá uma hipótese que seja restritiva, seja bem restritiva. Nesse caso específico, a pessoa se conhece há 10 anos, sei lá. Como a gente vai redigir, a gente vai discutir. Mas que houvesse lá uma previsão para a gente poder sair por ela legalmente e não ter que ficar, que nem a menina você falou, com 19 anos. Esperou a vida inteira para ser adotada na vara de família, em vez de ser na vara de infância. Porque mudou, quando ela fez 18 anos, mudou a competência. Né? Então, assim, o que eu acho a gente podia, acho que seria mais apropriado buscar uma saída legislativa, né, que fizesse uma previsão, mesmo que essa previsão fosse restritiva, mas que ia colocar um monte de gente na lei. Essa mulher não ia ficar 19 anos esperando, né, para entrar com a adoção dela própria. Não, e tem mais um outro detalhe, né? Primeiro, porque não existe, como você falou, não existe a negativa, né? Então, se não existe a negativa, é possível. E aí você ficar à mercê de um juiz que analisa de forma correta o que é melhor para a criança e adolescente, e que nem todos são dessa forma, você tem que procedimentar. Então, você procedimente, coloque parâmetros que seja possível, né? Talvez você possa levantar a régua um pouco mais. Mas isso daqui é impossível. Ok, mas está procedimentado. Tem algum caso que vai encaixar nisso daí. Sim. Mas não deixar somente ao arbítrio do juiz essa decisão subjetiva. E tanto que você veja assim, se você for fazer uma análise da lei da adoção, me corrija se eu estiver errado, nós tivemos a 12.010, que foi uma lei que abriu fronteiras, abriu discussão, mal ou ruim, ela foi colocada, deu visibilidade legal, pelo menos normativa, para a adoção em si no Brasil, que depois, então vamos fazer alguns ajustes. E daí veio, em 2017, a 13.509, por quê? Porque foi observado que faltava prazos, né? Porque os prazos que foram dados não foram atendidos, estavam muito abertos essas questões. E daí, alguns prazos foram reduzidos, outros foram estabelecidos, criadas situações que no dia a dia acontecia. Então, é uma evolução da legislação, né? E nada impede de que também a gente tenha essa evolução. Outro detalhe que também é interessante a gente frisar é que são realidades diferentes, né? Se nós pegarmos aqui e trouxermos a dona Alia para falar da forma que foi a adoção da Renata, que hoje está com, não vou falar a idade dela porque fica chato, mas né, que faz muito tempo. Então, aquela realidade que tinha na época era uma realidade diferente da que eu tive. Que é uma realidade totalmente diferente do que é hoje. Sim. A preparação dos pais por adoção é diferente. Tem um amigo meu de São Paulo, que eu fui participar do ENAPA de São Paulo, que o grupo lá do Paulo Sérgio estava organizando, e eu fui jantar com eles. Ele era daqui de Curitiba, foi para São Paulo, estava trabalhando em São Paulo, fui jantar. E ele foi me buscar lá no hotel, e ele falou assim, Marinho, eu tenho uma inveja tão grande, cara, de você. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, você se prepara para ser pai. Eu falo que ele é um amigo meu assim, eu falo, cara, você tem que tomar cuidado, porque ele é altamente fértil. Se por acaso ele cumprimentar, apertar a mão, e a menina tiver nos dias ali, ela engravida. Porque ele deve ter, sério, eu acho que ele tem uns 5 filhos. É assim, muito fértil, cara. E ele falou bem assim, cara, eu não me preparei para ter nenhum filho. E nem me preparei depois que eu tive os meus filhos. Então, é o tipo de situação que hoje a nossa realidade, olha quantos colegas nós temos aqui, olha quantas pessoas que estão aqui escutando, hoje nós nos preparamos mesmo para ser pai.
E talvez hoje a adoção direta ela seja num momento melhor do que foi na minha época. A minha época, graças a Deus, eu me preparei, eu estava preparado, eu estudei demais, mas sofri também demais. Agora, hoje poderia ter uma realidade diferente, uma evolução da legislação nesse sentido. E vai depender de quem? Vai depender dos grupos de apoio à adoção, dessas provocações, eu acho que são necessárias. Se nós temos a 12.010, foi por quê? Por causa dos grupos de apoio à adoção, foi por causa do Encontro Nacional de Apoio à Adoção do ENAPA, eu sempre falo assim que é a voz dos grupos de apoio à adoção que surgiu a 12.010, que o colega, como deputado federal de Santa Catarina, apresentou. Claro que daquilo que foi apresentado pelo que foi aprovado é totalmente diferente, uma colcha de retalhos, mas existiu. Depois veio a 13.509 e nada impede que agora a gente faça mais uma atualização. Depende só das provocações e das necessidades, né? Sem dúvida. A 13.010, apesar de eu achar ela um pouco utópica, considerando o estreitamento de prazos ou a criação de prazos que não existiam, mas especialmente o estreitamento de prazos que já não eram cumpridos, eu acho que é uma lei talvez programática, no sentido que a gente chegue lá em algum momento, né? São pequenos prazos, assim, vamos lá, prazo de 48 horas para a inserção da pessoa que se habilitou no SNA. Gente, aí tem que lembrar lá dos provimentos do CNJ, né? O provimento 36, que depois virou 116, o provimento 36 de 2014, que virou 116 de 2020 ou 2021, que fala numa quantidade X de pessoas para, a cada quantidade, você ter uma vara de infância exclusiva, né? Tratando só daquele assunto ali, infância e juventude. Aqui no Rio a gente tem infância e juventude de idoso, todo lugar que tem infância e juventude tem idoso também. Quando não é família, infância e juventude, idoso criminal, etc. Né? Mas nos lugares que são exclusivos, é infância e juventude de idoso. Então, o que acaba acontecendo é que falta gente para cumprir esses prazos. É importantíssimo que se tenha, né? Como o Sávio falava naquela época, do ENAPA de São Paulo, por exemplo, no de Recife eu não fui, mas no de São Paulo eu fui, que foi organizado lá pelo GAASP, atual da Cecília Coimbra, da Cecília Reis, queridíssima. Só falava a questão do prazo, de não ter prazo. Né? Qual era o tempo que a criança poderia ficar acolhida? Estava lá, a medida de acolhimento, na época abrigamento, que chamava, provisório excepcional. Né? E provisório excepcional é o quê? 5 dias? 1 ano? Depende do que você está falando, né? Da urgência que você tem, porque provisório excepcional é aquela gaveta que você tem em casa cheia de roupa misturada, ou aquele porta-mala do carro que você deixou o pneu que você trocou lá. Tá provisório excepcional, você não quer deixar, você tem que arrumar aquilo. Mas se você não marca um dia, não marca uma hora, não tem assim, domingo eu vou arrumar aquilo ali. Aí, o provisório excepcional vai ficando, e a gente tem essa média nacional de tempo de destituição de 7 anos e meio, né? Quando a gente tem, na 12.010, já um prazo de 120 mais 60 dias, para a duração total de uma destituição do poder familiar. Então, assim, o máximo que podia durar era 6 meses. Vamos considerar o tempo que a própria 12.010 fazia de tempo máximo de acolhimento. Naquela época, abrigamento, mas de acolhimento. Lá já virou acolhimento. Mas, enfim, era de 2 anos. A 13.509 trouxe para 1 ano e meio. Importante, uma vitória para o movimento, importantíssimo. Eu acho que é ainda utópico, considerando que a gente não consegue cumprir os provimentos. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de Niterói, do Quintal de Ana, nossa sede principal. Né? Nós temos aqui em Niterói 500 mil habitantes, pouco mais que isso. Né? Aí tem gente que fala que tem um pouco mais, 600, 500, mas enfim. O provimento 36 falava que a cada 100 mil pessoas, você tinha que ter uma vara exclusiva de infância. O provimento 116 já ampliou para 200 mil. Ok, de 100 para 200 mil, um negócio que já não existia, tudo bem, a gente acomoda o número maior, mas a gente que tenha
2 ou 3 varas nessa cidade aqui de 500 mil habitantes, né? Agora, a gente só tem uma. E ela ainda acumula a função de vara de ato infracional, a parte infracional. O que alguns até defendem para o juiz ter uma visão da criança que vai para o infracional e da criança que fica acolhida e tal. Eu já conversei com psicólogos, especialmente psicólogos do quadro do tribunal falando isso, e eles têm esse ponto, é um ponto interessante. Mas eu acho que tem que ter pelo menos 2 juízes nessa vara. Um para tratar da parte infracional, que seria, entre aspas, a parte penal, né, criminal, que é a criança que está em conflito. Criança não comete nada. A partir dos 12 anos vira adolescente, segundo o ECA, e de 12 até 18 incompletos comete ato infracional. E aí sofre uma medida socioeducativa que pode ir até 3 anos, né, de máximo. Enfim, eu acho que o importante é que a gente consiga que essas evoluções elas possam ser efetivadas, né? Senão a gente fica falando lá, que nem o provimento 36 CNJ, vai ter uma vara de infância a cada 100 mil, cada tribunal tem que implementar. O tribunal não implementa na capital, tem 4 varas de infância na capital, no Rio, estou falando, tem 4 varas. Lá em São Paulo, tem muito mais gente, né? A quantidade populacional. Acho que são 11 varas. Agora, o resto... Agora você veja bem, né? Primeiro, só respondendo o Marcos Vinícius ali, que ele falou bem assim: eu acho que nunca estamos preparados, uma experiência única, particular, sempre vamos ter o frio na barriga. Marcos, nós vamos ter o frio da barriga na expectativa da chegada dos nossos filhos, e depois que eles chegam, eu acho que a cada período de 5 anos aumenta o frio, porque daí tem os 5 anos, daí depois tem os 10 anos, depois tem os 15, eu estou na época, agora imagine, uma adolescente já chegando à juventude, vamos falar juventude, a outra adolescente, as preocupações como o pessoal fala mesmo, né? É videogame que nós vamos passando por fases e vamos pegando fases mais difíceis. Então, a experiência é única, ela é particular, não estamos preparados mesmo e o frio da barriga só vai aumentando. Mas olha interessante, Felipe, o que você falou, que esses dias atrás, esses dias não, já faz um bom tempo, eu estava falando com o Hugo lá em Brasília, que vamos falar assim, era o nosso, né, porque ele está em Portugal, mas o nosso porta-voz, né, da ANGAAD, mais próximo das comissões permanentes da criança e do adolescente, da ANGAAD, era o nosso interlocutor lá em Brasília. Você veja o seguinte, e aí é uma evolução da normatização, isso é uma evolução dos grupos de apoio à adoção. Eu acho que o que nós precisávamos, a grosso modo, de legislação federal, eu acho que nós já temos. Que é uma legislação que fala da adoção, mesmo que seja uma exceção, e é uma outra legislação que põe prazo. Né? Então, colocar prazo é um pouco complicado. Né? Você vê lá na 13.509 que fala dos 90 dias para estágio de convivência. Pô, parece que 90 dias é o período exato. Não, cada caso é um caso. Mas só que agora nós temos que evoluir as discussões, porque o problema não está mais, a meu ver, pela ausência de legislação federal. Eu acho que o problema agora é um grande levante que nós temos que fazer nos estados. Por quê? Porque a única possibilidade da agilização ou da restituição dessa criança, a família de origem, porque quando a gente briga, não briga para que todas as crianças sejam colocadas para adoção. Não, a gente briga para que todas essas crianças sejam colocadas em família. Eu acho que é essa a grande discussão que nós temos. Se é a família de origem ou a família por adoção, ok, mas nós queremos que elas estejam em família. Agora, o que nós não podemos é que elas estejam estocadas. Ou dentro de instituições de acolhimento, ou dentro de casalares, ou dentro de passagem, casa de passagem. Nós queremos que elas estejam em família, primeiro detalhe. Só que essa estrutura demanda de uma formação de equipe técnica, um quantitativo e uma estrutura técnica, que aí é da administração pública local. Nós precisamos de vara especializada, não estamos nem falando aqui em vara de adoção, como acontece em Curitiba, nós estamos falando em vara da infância. Né? E aí são os grandes insights que acontecem, né?
Se o artigo 227 da Constituição fala que é dever do Estado, da sociedade, da família, a colocação com prioridade absoluta, então o princípio da prioridade absoluta, da colocação da criança em uma série de situações, ou a garantia da criança em uma série de situações está lá em família, então nós temos que criar estruturas dentro do nosso poder judiciário que agilizem essa colocação dessas crianças em famílias. E aí nós estamos falando em varas da infância, que pode ser junto com 4, mas varas da infância, no mínimo vara da infância. Não estão pedindo nem vara de adoção. Só que o que acontece... e só fazendo um comparativo antes que eu me esqueça, né? Se a criança ela tem que ser tratada, conforme a Constituição fala, com prioridade absoluta, hoje nós vemos muito mais juizados especiais civil e juizado especial criminal, mais do que dar mais importância ao juizado especial do que a uma vara de infância. Então, ou seja, a prioridade absoluta para o judiciário é outra, que não é a criança e o adolescente. Então, nós temos que brigar por quê? Nós temos que brigar para que dentro dos estados crie uma estrutura, e eu estava falando isso tempo atrás também com o Dr. Sérgio Creus, né, que era de Cascavel, hoje está no Tribunal de Justiça, uma sumidade no que diz respeito, principalmente à família acolhedora. E eu conversando com o Dr. Sérgio e colocando com ele, tem que ter estrutura. O Judiciário, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Paraná, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem que criar estruturas para que possa atender essa criança que tem o direito constitucional da prioridade absoluta. Então, você veja, agora eu acho que está muito mais na hora da setorização. Nós temos que trazer boas práticas, juntar todos os grupos dentro do INAPA e fazer com que, no Rio de Janeiro, atendam esses provimentos. Que dê estrutura o Poder Judiciário para a criação de varas especializadas. Se isso for um case de sucesso no Rio de Janeiro, aí nós temos que trazer para os outros estados. Aí nós temos que trazer para o Paraná, nós temos que trazer para Santa Catarina, nós temos que trazer para São Paulo. Então, agora nós vamos precisamos, claro, até mesmo para fazer frente como esse projeto de lei malfadado que você falou, que está tramitando no Congresso Nacional, nós temos que ter representantes vocacionados, representantes que defendam a bandeira da adoção em Brasília, na Câmara de Deputados e no Senado também. Mas nós temos que ter também, dentro das assembleias legislativas, deputados estaduais também vocacionados. Então, nós temos que ver o seguinte, cadê as comissões permanentes da criança e do adolescente? Vamos discutir isso, para que não ocorra como aconteceu esse projeto de lei em São Paulo, que foi vetado pelo governador do estado, mas ele pode ser sancionado ainda e derrubado o veto na LESP, né? Então, agora, o enfrentamento é maior. Sem dúvida, verdade. Difícil, né? Gente, eu vou fazer o seguinte agora, vamos abrir um pouco para as perguntas de vocês, conversar com o Marinho aqui diretamente. Quem tem perguntas pode levantar a mãozinha ou mesmo abrir o microfone aí para a gente socializar sobre essa conversa que a gente teve, alguma dúvida que ficou, alguma questão que vocês têm em relação... Lá em Curitiba, que é na grande São José dos Pinhais, né? A pequena Curitiba, tem uma vara de adoção, olha que coisa linda, né? Na pequena Curitiba tem essa... Não vou falar isso, que isso vai para o Brasil inteiro depois, vou arrumar um monte de hater, né? Mas vamos lá, Ju Pinheiro levantou a mão. Ju, começa você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marinho. Obrigada aí, primeiramente, pelo conhecimento de vocês e esse tempinho que vocês estão aí dedicando a gente. A dúvida é essa adoção direta, quando o bebê ele já está na família, vamos colocar aí uns 5 meses, e seguiu essa tramitação, Felipe, que você comentou, foi o Marinho, perdão, não lembro, sobre a mãe ter ido no cartório, ter assinado um documento, ter reconhecido por autenticidade, e existe um prazo para o juiz entender ou interpretar que aquela família que está com a criança, que já tem um vínculo, vamos botar que seja uma família bem estruturada, a criança já tem um plano de saúde, já faz um acompanhamento pediátrico, já se criou um afeto, um laço, existe toda uma estrutura familiar. Vamos colocar, existe essa possibilidade ou existe um prazo de o juiz entender que aquilo foi feito de má fé?
Vai lá, Oi, Marinho. Ju, eu vou te responder o seguinte: infelizmente não tem prazo e não tem uma certeza, né? Então, o que nós convivemos hoje dentro do Poder Judiciário? Tem aqueles juízes que eles vão avaliar, vão fazer um estudo social, vão verificar a família que está com a criança, a família por adoção, vão verificar a relação da criança com essa família, vão verificar se já foi criado os links de afinidade e afetividade através de uma equipe técnica preparada que vai fazer um relatório social e vai apresentar para o juiz para embasar a decisão dele, se houve mesmo, se criou mesmo os links de afinidade e afetividade. Se criou, se o juiz for aberto à questão da homologação dessa adoção, ele pode homologar, não que ele vá, mas ele pode homologar em razão dos links ou do melhor interesse da criança. Agora, não é uma obrigatoriedade. Eu já vi casos, independente do prazo, 5 meses, mas 5, 6 meses, 1 ano. Não, 1 ano já criou os links. Não, o juiz ele vai analisar o seguinte: não existe a possibilidade de uma adoção direta, e a única adoção possível pela 12.010 ou no Estatuto da Criança e do Adolescente é a adoção por cadastro. Independentemente disso, ele vai, tira a criança, coloca ela num acolhimento, vai para a fila, onde gera um sofrimento, e além disso, vem o Ministério Público e acaba ajuizando demandas quanto aos pretendentes, indenizações por dano moral, contra a criança, contra o Estado, tal, não sei o quê, coletividade, e papapá, num intuito muito mais repreensivo, sabe? De aquela penalidade por amostragem. Nós vamos penalizar de uma forma perversa para que os outros não façam, não tomem esse caminho. Então, infelizmente, Ju, não existe essa... E isso nos deixa muito angustiados. Porque se existe prazo para tudo, até para convivência, para um estágio de convivência, fala assim 90 dias, por que não existe um prazo para que sejam decretados links de afinidade e afetividade? Mas não tem, vai depender muito da cabeça do juiz. Infelizmente, nós temos alguns que não pensam no melhor interesse da criança, mas pensam na penalidade, na pena pedagógica. Eu não vou nem falar pelo... Perdão, só para completar o que o Marinho falou. Então, assim, para a gente resumir, todo mundo entender qual é a nossa orientação enquanto grupo de apoio à adoção, é o seguinte: a adoção direta intuito personae, a gente conversou aqui porque o Marinho comentou no início que ele teria feito, e eu fiz um questionamento para ele sobre a questão de colocar isso na lei. Isso não está na lei, isso é um vácuo legal. Então, não é recomendável. Tá? Isso tem que ficar bem claro aqui. Nós não estamos recomendando nem estimulando ninguém a fazer a adoção intuito personae. Pelo contrário, ele falou, a segunda adoção dele foi feita através de cadastro. Essa adoção é a adoção que hoje o sistema entende como regra. Então, você não fazer isso e buscar uma adoção direta, consensual, consentida, pronto, tem um monte de nome, né? Intuito personae, que é a entrega direta da mãe, né, para a pessoa, hoje é muito risco, a gente não recomenda, não é para fazer. É que, eventualmente, a pessoa chega no nosso escritório, a gente vai ter que resolver a situação. Então, assim, o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Muitas vezes chega para a gente tem que falar, olha, no teu caso não tem o que fazer nesse momento. Às vezes a gente fala, dá para fazer, tem que fazer dessa forma, mas, de qualquer forma, há risco. E risco, a gente não está falando aqui em quantia financeira, em, sei lá, um bem, sobre uma questão de locação, que você quer de volta seu móvel. Não, é seu filho, né? É a coisa mais importante do mundo para você. Então, não arrisque, não é para fazer. Né? É claro que nos casos concretos, a gente vai estudar o caso concreto para poder fazer, mas é só para deixar isso bem pontuado para todo mundo que está assistindo aqui no YouTube, que a gente não está aqui fazendo uma apologia à adoção direta. Na verdade, a minha provocação ao Marinho inicial era: será que a gente não tinha que ter na lei isso escrito? Porque não tem. Entendeu, Júlio? Sim. A minha dúvida era, ainda tenho 2 dúvidas. É por conta de eu trabalho na área da saúde, eu sou enfermeira, então a gente acaba vivenciando certos tipos de situações que deixa a gente até um pouco triste. E no caso, quando a mãe ela opta
em entregar aquela criança diretamente por um vínculo, afeto a uma família e falar assim, se não ficar com eles, vai ficar comigo. E mesmo você sabendo que essa mãe, ela já teve um histórico de dar outros filhos, e você sabendo que aquela criança, ela pode vir, com certeza, a passar por alguma situação, não ter um futuro bacana, não ter um desenvolvimento, não ter até mesmo um acompanhamento de saúde, uma estrutura familiar. Nem nesses casos, assim, pode ocorrer, claro, né, como vocês falaram. Isso interfere em alguma coisa? Vou passar para o Marinho, mas só vou te enxerga o falar uma histórico da coisa. Eu mãe? tive um caso desse, que eu atuei até como advogado, a adoção saiu. Mas o que acontece? Tem um artigo lá no finalzinho do ECA que fala que todo profissional de saúde que atua em hospitais que tem atendimento a gestante, todos os profissionais têm que comunicar se percebem uma possibilidade de colocação da criança para uma família diferente, para um terceiro que não é da família de origem ou não é a própria mãe, ele tem que comunicar isso à autoridade judicial. Ele é obrigado. Porque senão ele tem uma multa, está prevista lá em R$3.000, inclusive. É o teto da multa para o profissional de saúde que atende em lugar, que atende em gestantes, né? Que atende pode ser maternidade, casa de parto, enfim, não importa, mas é obrigado a avisar a vara de infância, tá? Vai lá, Marinho, desculpa, só essa... Não. E foi muito providencial, até porque realmente existe esse detalhe. Um outro detalhe que existe é o seguinte, a análise que tem que ser feita é uma rede de proteção à criança, né? Então, isso que nós temos que ter em mente, o que é melhor para a criança. E o juizado, o juiz, a equipe técnica, todos que estão envolvidos do Poder Judiciário com a adoção, eles analisam o seu grande trabalho, é o que é melhor para a criança. Então, numa situação dessa, mas o melhor para a criança seria a entrega para uma pessoa que talvez tenha contato. É relativo, né? Porque se é um recém-nascido, o melhor da criança é conviver em família. Né? Pode ser a minha família, pode ser a tua família, Ju, pode ser a família do Felipe, pode ser a família do Jander, da Fernanda, da Lívia, da Estela. Conviver em família, primeiro detalhe. Segundo detalhe, mas se por acaso a mãe não entregar para determinada pessoa, ela vai ficar com a criança? Aí, talvez esse seja o caminho melhor? Depende. Por quê? Se for alertado a equipe técnica da vara da infância de que existe uma temeridade de que essa criança passe por alguma dificuldade ou alguma violência, o abandono, para mim, é uma violência, né? A equipe técnica vai monitorar e vai acompanhar, e essa criança, ela vai, obrigatoriamente, em razão da rede de apoio, receber proteção. Que não sei se ficar em instituição de acolhimento é proteção, mas é o que autoriza. Então, não quer dizer que ficaria com a mãe, se por acaso tiver algum resquício de dificuldade ou de violência, possível abandono, descuido por parte dessa mãe, dessa genitora. Então, ela pode ser institucionalizada. Pode haver a destituição do poder familiar e pode haver a colocação numa família substituta por adoção. Perfeito. A minha última dúvida caso a criança ela não foi destituída ainda total do seu âmbito familiar, existe a possibilidade, no caso de uma adoção legal, a mãe ou o pai querer reaver a guarda dessa criança, mesmo a família essa criança já tendo sido assistida por outra família? Vai, Marinho. Vou. Existem duas fases com relação a uma adoção plena. A primeira fase, eu vou falar assim, existem duas fases no que diz respeito a nós, enquanto pais por adoção, e existem duas fases com relação à criança. Para nós, tem que ter habilitação, ou processo de habilitação, e depois nós vamos para cadastro,
para o SNA, e lá nós vamos ficar aguardando o chamamento para que efetive a parte de adoção. No processo de adoção, com relação à criança, também existem duas fases. A primeira fase é a destituição do poder familiar, ou seja, ela tem uma relação, essa criança, com os pais ou com os genitores, com os pais biológicos. Essa relação é uma relação de paternidade, que somente pode ser quebrada através de um processo judicial de destituição de poder familiar. Então, quebrando esse vínculo, destituindo esse poder familiar, essa criança não tem mais relação nenhuma com a família de origem. E aí ela está legalmente disponível para a adoção e para uma nova vinculação e uma nova criação de laços familiares, laços paternos, familiar, desculpe. O que eu quero falar com você? Tudo depende. Depende do seguinte, por que eu falo que a minha segunda adoção ela foi muito mais tranquila do que a primeira? Porque quando a Nicole chegou para mim, já tinha finalizado o processo de destituição do poder familiar. Ou seja, ela estava disponível para adoção. E aí eu somente aguardei a tramitação do meu processo de adoção. Que é diferente de alguns estados que tem, muitas vezes, com o pretendente que contratar advogado para fazer o processo. Aqui no Paraná é o Ministério Público mesmo que toca. Esse processo não há necessidade de ter advogado para fazer o processo de adoção. Em algumas comarcas também, né? Porque eu já vi em comarca aqui mesmo no Paraná que tem que contratar advogado. Mas, ou seja, muito mais tranquilo. Por que na primeira adoção da Isabelle, que foi a minha primeira, que fez 17 agora, eu sofri? Porque, enquanto tramitava, primeiro eu tive que entrar com um processo de destituição de poder familiar, ou seja, eu fiquei inseguro, porque a qualquer momento eu tinha medo de que a mãe chegasse lá, genitora, e falasse assim, não, eu quero minha criança de volta. E isso pendurou, acho que durante uns 6 meses esse processo, 6, 7 meses. Ela desapareceu, daqui a pouco ela apareceu de novo, até ela ser ouvida pela juíza. Então, enquanto não destituir o poder familiar, pode acontecer, dependendo da cabeça do juiz, da equipe técnica, do Ministério Público, dessa criança voltar para a família de origem. Então, existe o risco, existe a insegurança. Claro que, se nós focarmos dentro do melhor interesse da criança e do adolescente, depois de 6 meses já teria criado os links de afinidade, já tem toda uma estrutura necessária, essa criança está bem acomodada, a probabilidade é de que seja destituído o poder familiar, mas cabe recurso, cabe um monte de coisa. Se por acaso, você já percorreu esse prazo de destituição de poder familiar e ela já está livre para uma nova adoção, aí não existe risco. Então, tudo vai depender de qual momento que você está falando. Qual momento que existe o risco. Que, se for antes da destituição, existe, sim, um risco. E pós-destituição, o risco só se por acaso o adotante tomar alguma atitude muito fora da casinha, né, vamos falar assim, para que essas coisas, a adoção não se efetive. Me corrija, Felipe, se eu fiz errado. Se eu falei alguma coisa. E aí, se a adoção tiver terminado, ao trânsito em julgado da sentença, quer dizer que não cabe mais recurso, a adoção é revogável, pode a mãe biológica, pai biológico, avô, todo mundo entrar com a ação que não vai conseguir nada. Então, nesse sentido, o Marinho está perfeito, é isso mesmo, não vamos ter problema. Estou falando agora com o Jardim e a Fernanda, que abriram aí o microfone. Felipe, antes de chamar eles, eu gostaria de fazer uma pergunta que veio lá pelo YouTube. Tá bom, vai lá. Marinho, deixa eu só pegar aqui. O Adriano, ele informa que ele já está cadastrado lá no SNA, já está habilitado, e ele gostaria de saber como que funciona essa demanda da fila, como que funciona o cadastro, se vocês poderiam falar um pouquinho a respeito disso. Tá. Como que é o nome dele? Adriano Santana, que perguntou. Adriano, vamos lá.
Vai depender assim, tudo depende do perfil da criança que você está buscando, né? Até que idade, se você, como que está teu cadastro, está mais aberto, no sentido de grupo de irmãos, independente de gênero, de sexo, né? Tudo depende assim do teu perfil. Quando você está no SNA, você está aguardando a chegada do teu filho, que ele pode vir prioritariamente pela comarca na qual você se habilitou. Então, eu não sei como que funciona no resto do país, eu vou falar pela realidade do estado do Paraná. Então, funciona assim. Eu estou habilitado e a minha habilitação saiu por São José dos Pinhais. Eu estou aguardando no Sistema Nacional. Dentro do perfil que eu estou procurando, apareceu uma criança. Então, eu sou chamado, apareceu em São José dos Pinhais, é dado preferência para as habilitações ocorridas na comarca. Então, essa criança vai ser absorvida pelos cadastrados na comarca de São José dos Pinhais. Não tem ninguém em São José com esse perfil. É aberto, aí eu falo que é tipo cebola, né? Vai ser aberto para o estado, daí depois do estado é aberto para o país, e depois, se não tiver o perfil da criança no país, e aí vai para a adoção internacional. Em regra geral. Por quê? Porque pode acontecer de, subjetivamente, o juiz, às vezes, não abrir para a sua comarca aquela criança que foi disponibilizada. E vou dar um exemplo. Pode acontecer de a criança ter vindo ou ter sido prometida de morte. Por quê? Porque os pais são usuários de droga, o traficante pegou e falou bem assim, não, eu vou matar essa criança se eu encontrar, e ele vai fazer de tudo, vocês não pagaram minha conta. E o juiz e a equipe técnica e o Ministério Público podem achar temerário colocar essa criança numa adoção na mesma comarca. E aí, justificando, ele pode abrir para fora da cidade. Então, por isso que eu falo que, em regra geral, é absorvido pela comarca, mas pode acontecer em casos extremos de que essa situação seja um pouco diferenciada. Claro que, se por acaso o teu perfil foi de recém-nascido ou criança até 3 ou 4 anos, em média, é muito difícil você ser chamado por exemplo, uma cidade se eu estiver aqui no Paraná, por Niterói. Por quê? Porque criança até esse perfil é uma criança que tem uma grande procura por parte dos pretendentes na própria comarca. Então, eles serão absorvidos aí. Então, assim, só se por acaso for... Não querem por causa de uma possibilidade de perigo para essa criança e ser aberto para o Sistema Nacional. Mas, então, é dentro desses níveis aí. Não sei se era essa a tua dúvida, mas acontece. Cadastro, você fica lá aguardando dentro do perfil da criança que você escolheu. Esse perfil, primeiro, você vai ser chamado pela tua cidade, pode ser chamado, dependendo da idade da criança, do grupo de irmãos ou alguma coisa dentro do perfil da criança, você ser chamado até mesmo dentro do estado, como pode acontecer de você ser chamado no Brasil. Claro que aí é o seguinte, se por acaso eu, Marinho, não tenho condições para buscar uma criança, por exemplo, em Manaus, porque minha estrutura é um pouco difícil de eu chegar até lá, eu limito até onde que eu posso chegar. Eu chego só até São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok, então nessas regiões eu estou habilitado. Felipe, me corrija se eu estiver errado. Não, perfeito, é isso mesmo. E aí, só complemento que é assim no Brasil inteiro. O Cadastro Nacional ele funciona igual o Sistema Nacional de Adoção, né, depois da Resolução 289 de agosto de 2019, faz exatamente dessa forma. Você busca primeiro na comarca, na verdade mudou, era comarca, virou... No Cadastro Nacional era comarca, e especialmente nas cidades que tem mais de uma vara de infância. Então, por exemplo, no Rio, na cidade do Rio, eram quatro filas, né? Agora é municipal. Então, das 4 varas do Rio, só tem uma fila cronológica, e aí chamam pela municipalidade. Depois, estado e nacional. Ou seja, quanto maior o seu perfil, mais possibilidade você tem de adotar em outros estados ou até no nacional.
quanto menor for o seu perfil, a probabilidade de criança até 4 anos, sem doença, sem irmão, até 5 anos, 6 anos às vezes, sem doença, sem irmão, independente hoje da etnia, apesar de ter uma procura um pouco maior para branco do que para pardo, negro, índio e amarelo, né? Asiático, e um pouquinho mais para menina do que para menino, mas isso já é bem reduzido. Mas quem tem esse perfil, criança, menino ou menina, de qualquer etnia, de até 6 anos, sem doença, sem irmão, provavelmente, quase certo que adote no seu próprio município. Então, só para complementar, acho que o Marinho falou perfeito. Vamos abrir para as perguntas. Tem mais pergunta aí do YouTube, Estela, que você queira fazer? Que a gente tem, está na hora, hein? Por enquanto, não. Vamos chamar o Jardim e a Fernanda. Então, vamos lá, Jardim e Fernanda. Então, a gente nem queria perguntar, não. A gente vai explicar um caso que aconteceu na nossa família, né? Minha irmã tem 3 filhos adotados. Ela é do litoral paulista. E o primeiro de 3 anos hoje está com 10. O segundo adotou com 3 meses, hoje está com 7. E a terceira com 6 meses. E hoje está com 5 anos. O processo de adoção dela saiu agora com 5 anos. E o processo dela foi meio turbulento. O que aconteceu? Quando a mãe dela teve ela, passou por um casal. Saiu até uma reportagem no G1 sobre isso. E esse casal, não sei se comprou na época, porque criou um vínculo também lá. E quando a mãe da criança começou a ir sempre na casa desse casal, pedindo mais dinheiro, pedindo mais coisas, um dia esse casal tentou regularizar. E o juiz da cidade pegou e entendeu o caso. Quando entendeu, retirou a criança da adoção. Aí, isso com 6 meses, ela foi para o abrigo. Do abrigo, a minha irmã pegou, né, que já estava habilitada, né, que a habilitação dela foi renovando, que ela não foi tirando o nome dela. Até a partir daí a gente falou para ela, agora chega, né, que já está demais. Aí, essa é com 6 meses. E esse mês, ou mês passado, que saiu a adoção dela, que ficou no processo judicial do casal, que pegou a criança. A mãe, nessa hora, já sumiu também. E foi meio traumatizante também para a criança. Hoje em dia, ela é totalmente... Sim, se for olhar para a nossa família, você não fala que ela passou por isso tudo, né? Com as priminhas dela. Mas foi uma... Até sair... O batizado dela vai ocorrer mês que vem. Né? Até hoje a gente não pôde batizar ela também, porque agora que saiu. Então foi um caso assim muito turbulento. Eu não recomendo a ninguém tentar passar por isso, porque é a experiência de família, né, que foi meio traumatizante. É isso aí. Quer comentar, Marinho? Não, eu falo uma sensação tão complicada, e eu convivi aí dentro disso também com essas situações, que assim, de quem conviveu e quem passou angústia, graças a Deus não foi nada fora da realidade. Teve um caso assim, por exemplo, da Nicole, que é a minha mais nova. Nós passamos um perrengue, porque eu falei o seguinte: da Isabelle foi a expectativa da chegada, né? A gestação de aguardo, ansiedade, vinha, não vinha, aparecia criança, a gente se envolvia, depois não era, até que chegou, falei, cara, para com isso, chegou, tá, nós sofremos antes. Da Nicole, ela chegou assim num momento inesperado, de uma hora para outra, eu falei, cara, que bacana, que legal, mas assim, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Eu pensava comigo, né, mas faltando o quê? Tá faltando um perrengue, porque não é normal, né, isso daí. Ah, cara, mas fui eu falar. A Nicole chegou com 7 dias. Numa semana, ela começou a chorar. Em resumo, ela foi para o Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, que é uma referência no tratamento de criança. Ficou 19 dias internada, fazendo uma bateria, porque não sabia nada, a gente não sabe o histórico anterior, né? E ela estava com meningite. Depois de muito tempo, depois de muito sofrer, tanto ela como nós,
descobrimos que ela estava com meningite, foi para o tratamento, havia a possibilidade de sequelas, e ali nós vamos tratar, e daí começou a juíza me ligando, não porque era o Marinho, não, era porque era um pai que tinha recebido uma criança e não foi diagnosticado, isso não teve tempo de diagnosticar antes. Então, foi a juíza me ligando, foi a secretária da saúde me ligando, foi a pessoa da casa de passagem, e não porque... Eu falei, cara, calma. Eu falei bem assim, eu creio em Deus, eu sou cristão. Se isso aconteceu, é porque tinha que acontecer, e que graças a Deus que aconteceu comigo. Por quê? Porque nós tivemos toda uma estrutura para a gente dar o total apoio a ela. Porque se tivesse acontecido talvez com a família de origem, ela não estaria aqui. E o medo da sequela posterior, cara, Nicole hoje dá de 10-0 em mim, extremamente tranquila, espirituosa, esperta, não teve assim nada que lembre daqueles 19 dias que nós sofremos. Então, a gente passa, eu falei que teve a dor antes e a dor depois, mas que são dores necessárias para a gente passar, né? Foi a dor do seu parto, né? Denise e Gerberson. Boa noite, pessoal. Na verdade, a nossa dúvida a gente ia tirar um pouco antes de começar a reunião, só que eu acho que foi muito em cima da hora que eu levantei a mãozinha, mas a dúvida, assim, eles dão preferência, né, para a comarca da cidade, onde você se habilitou, e depois o nacional, não é isso? A gente consegue ter... Estadual e nacional. A gente consegue ter essa visão também da nossa posição na comarca onde a gente foi habilitado ou só o nacional? Não, no nacional você não consegue. Na verdade, o único que não... O nacional não dá. Quando você... Posso falar, Maria? Você quer explicar essa? Não, pode tocar aí. Desculpa, é o hábito. Não. Não, é o seguinte, você, a partir do momento que está habilitado, você vai entrar lá no SNA, bota no Google, acesso a pretendente, né? CNJ, SNA, acesso a pretendente. Aí lá na página vai aparecer a sua colocação. Primeiro, na verdade, a ordem da página é exatamente essa que como eu lido muito com isso, eu vou falar para vocês. Quanto tempo falta para você renovar? Qual é a tua data de habilitação? Aí desce um pouquinho, vai ter a tua ordem cronológica no seu estado. Embaixo vai ter a ordem cronológica, pessoas que estão na tua frente, né? Para serem chamadas. No órgão julgador, quer dizer, naquela comarca, naquele lugar que você habilitou, e embaixo vai ter a tua posição no município. Como eu falei, mudou, né, do CNA para o SNA. Antigamente você dividiria em lugares que tem mais de uma vara. Agora é uma vaga por município. Isso só vale para quem tem mais de uma vara no município. Quem não tem, o órgão julgador sempre vai estar igual ao município. E você perguntou, desculpa, eu ia terminar, agora acabei me perdendo. Repete a pergunta, por gentileza. Eu fiquei meio perdido. Ela consegue ver, Felipe, a posição dela no Brasil todo. Então, no Brasil todo, não. Você consegue ver, nesse espaço que eu te falei, quais são os estados que você colocou para ir, como o Marinho falou antes. Você escolhe os estados que você vai. Então, às vezes, você tem que ter uma reserva financeira, né? Imaginar isso. Se você vai em Manaus, você vai ter que pagar avião, ficar, eventualmente, um estágio de convivência com a criança de 15 dias, de 20 dias. Você vai ter que pagar um hotel, etc. Então, a gente tem que ir até onde a gente consegue, até onde a gente pode. Então, nesse sentido, você escolhe quais são os outros estados, além do seu. Você, obrigatoriamente, a partir da habilitação, você vai estar no seu estado e no seu município. Isso já entra. Aí, nos estados, você escolhe, mas não tem uma fila nacional. Igual tem essa ordem cronológica estadual e municipal, para o nacional você não vê. Até porque poucas crianças vão para o nacional, conforme a gente falou, né? O Marinho já frisou, eu também. Primeiro no município, depois para o estado, e quem passa de todas as pessoas que estão no município, estão no estado, e aí vão para o nacional. E aí a gente ainda tem a questão da busca ativa, mas a busca ativa eu vou falar para vocês na quinta-feira, na nossa reunião jurídica,
que aí eu vou começar lá do grupo de apoio à adoção, da habilitação, e vou terminar no trânsito em julgado da adoção e da destituição do poder familiar. A gente vai conversar isso na quinta-feira, dia 28, tá certo, Estelinha? 7h da noite? Para você, 7, para eles, 6. Tá bom, beleza. Então, a Estela já deu aí o papo. Estaremos juntos daqui a 2 dias para conversar sobre tudo isso. Vou aproveitar o momento aqui para agradecer demais o Marinho. Obrigado, Marinho, por ter vindo. Abrir também para você fazer suas considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa, enfim, tá? O microfone é seu. Felipe, obrigado. Não, e você falou da busca ativa, eu sei que vocês vão trabalhar na semana que vem, mas eu estou aqui muito contente, orando demais, porque nós estamos com um projeto muito legal que a juíza da Vara da Infância trouxe uma necessidade para uma busca ativa e ela precisava de uma estrutura de gravação das crianças, dos adolescentes e pré-adolescentes institucionalizados, e daí ela perguntou se por acaso a FAI aqui não teria uma demanda, uma possibilidade de atendimento dessa demanda e infelizmente, pela necessidade de professor, aluno, os cursos nós temos de publicidade, mas ficou assim, inviável para a FAI tocar. E aí eu peguei e falei, cara, isso daqui não pode ficar assim não, né? Nós temos uma obrigação social muito grande. Taquei embaixo do braço e fui procurar um amigo meu que é jurídico da Renault. A Renault está instalada aqui em São José dos Pinhais, por isso que eu falo que é a principal cidade do estado do Paraná é São José, porque tem Renault e tem a Volkswagen, a indústria aqui, a montadora, e eu coloquei embaixo do braço, fui conversar com esse amigo meu, ele falou, cara, tem o Instituto Renault, mas você sabe quem que é o advogado responsável pelo Instituto Renault? Eu falei, não. Ele falou, o Devilson é um ex-aluno meu. Eu falei, isso é coisa de Deus. Fui lá e apresentei para ele, ele já fez um link com a presidente do Instituto Renault, e ela adorou a ideia desse projeto, está aí, ela pediu só que fosse feito um orçamento com a produtora que faz trabalho para eles, e estamos aí a 96% da possibilidade de aplicação de um grande projeto, aqui vai contemplar São José dos Pinhais e Araucária, de busca ativa, então, de visibilidade dessas crianças aí, que vai ser muito legal. Bom, eu queria, assim, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de eu estar aqui, de vocês terem paciência de me ouvirem, né, de contar essas histórias que a gente vive e a gente gosta, né? Então, quando a gente gosta de contar uma história e tem uma galera que gosta de ouvir história, então dá um link aí muito bacana. Agradecer ao Felipe, agradecer a Estela, agradecer a Bárbara, ao Sávio, falar o quanto da admiração que eu tenho pelo quintal de casa de Ana e me colocar à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou disponível, um outro momento se precisar também, e como eu gostaria também de contar com vocês, Felipe, numa oportunidade de nós trazermos mais informações aqui para o estado do Paraná, para São José dos Pinhais, para a região, para os meus alunos de direito, porque a gente discute adoção em academia e isso é muito importante, para que, se não partirem para adoção, mas serão multiplicadores. Eu acho que é isso que nós precisamos. E como o Sávio diz, nós temos a obrigação de ser a voz dessas crianças aqui fora. Essas crianças que são muitas vezes colocadas embaixo do tapete, que não é dado visibilidade, elas não fazem greve, elas não fazem protesto, elas não fazem motociata, elas não fazem Lzinho, elas não fazem nada. Elas não têm ninguém para falar por elas. E eu acho que a nossa obrigação é, aonde a gente puder, a gente trazer a voz delas. Eu acho que aqui é um ambiente que a gente tem muitas pessoas que serão multiplicadores e isso é o mais importante. Isso aí, Marinho. Valeu, muito obrigado. Estelinha? Marinho, quero deixar o quintal aqui à disposição para ajudar vocês nessa busca ativa também. O quintal, nós temos um grupo de busca ativa com pretendentes habilitados, fazemos busca de todo o Brasil quando precisa, e você pode contar com o quintal, viu? Quando isso tudo estiver pronto, obrigado. Manda esse vídeo dessas crianças lindas que a gente vai correr atrás por uma família para eles. Vamos abrir o microfone, pessoal, para bater palmas para o Marinho. Ele merece. Marinho, obrigado. Toma aí, amor. Assim, né?
Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado a você pela conversa, pelas explicações, pela visita. Fique certo que quando você precisar da gente também, a gente está à disposição. E esse foi só, acho que só a primeira conversa nossa aqui na terça-feira jurídica do Quintal. A gente vai trazer muito mais vezes, né? Vamos fazer mais encontros e nossos objetivos são os mesmos. Nós tivemos agora a criação do Movimento Nacional de Adoção, né, que derivou da ANGAAD, é mais um instituto aí para defender a convivência familiar e comunitária, especialmente com foco na adoção, né? O Movimento Nacional de Adoção tem essa ideia e a gente precisa divulgar também que esse movimento existe. Ele veio a partir da AMAR, que é a Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, né, que eu estou presidindo, e a partir daí a gente lançou o MNA também. Então temos a AMAR, temos o MNA, todos à disposição aí do Grupo Roman e dos grupos do Paraná. Tá bom, Marinho? Falou, meu amigo. Um grande abraço e fique com Deus. Valeu. Você também. Gente, boa noite. Até quinta-feira, 6 horas para vocês, 7 horas para mim. E todos os aspectos jurídicos da adoção, a gente vai começar e acabar todos os processos e tirar todas as dúvidas de vocês. Quinta-feira, 6 horas, 7 horas eu entro. Tá bom? Beijos, tchau, tchau. Boa Estela. noite, pessoal. Valeu. Boa noite, Jander. Obrigada. Boa noite, Valeu, pessoal Jandinho. do YouTube. Pessoal, Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até quinta, pessoal. Um beijo. Até quinta. Gente,